aqui. Deixa eu ver se está aqui. Ó, tem na internet. Estilo de como. Deixa eu ver se baixa aqui. Quem conseguir baixar, tem aqui. Só que tem que baixar. Ah, peguei. Tá ele todo aqui. Vou botar lá agora. Peraí. Deixa eu só... Deixa eu botar no grupo aqui. Ó, pessoal. Dá uma olhada lá. Acabei de botar, ó. Tá aqui. Nós vamos estudar basicamente a segunda apologia, que já está lá. Maria Isabel, feliz que ganhou de cachorro morto antes. Ontem, 2-0 naquele time. Pelo amor de Deus, né? Não faça isso. Deixa eu só ver um negócio aqui. Veja se vocês receberam aí. Chegou sim. Chegou? Chegou sim, tá no WhatsApp, né? Isso. Vê se dá para abrir direito na segunda apologia. Como é que tá aí? Deixa eu só abrir aqui o programa de vocês, bem rápido. Tá dando para abrir, professor. Tá? Beleza. Deixa eu só abrir o negócio da ementa, só para ver um detalhe aqui. Caso os colegas queiram confirmar, é a página 48 no PDF. Ah, é diferente da minha, engraçado, né? Em formato de PDF ele muda. Não sei Sim. por quê, né? Deixa eu só ver um negócio aqui. A introdução começa na 46, não é isso? Como é que Introdução à é? segunda apologia. É porque é diferente a paginação. A minha aqui, deixa eu até ver. A segunda apologia é página 91. Olha a diferença. Agora que eu consegui aqui, peraí. Na verdade, eu me enganei. A introdução está na página 46 e a apologia mesmo começa na página 48 do Ah, PDF. Tá bem a diferente mesmo. apologia 2, né? A segunda, não é isso? Isso, a introdução na página 46 do PDF e a Tá, apologia de fato começa na página 48. tá. Então estamos certos aí. Beleza. Vamos lá, galera. Então, alguém quer gravar? Tem sempre alguém que grava, mas não sei onde está. Se quiser, eu libero aqui.
Quem grava é o João, mas pelo visto não chegou, não. Não está aqui. Sem problema. Vamos lá, então. Olha, nós vamos começar hoje a estudar São Justino de Roma, que foi um mártir cristão do século II. Ele era um romano que se converte ao cristianismo e, como filósofo, ele introduz no cristianismo o logos cristão, né? A ratio em latim, né? Como se diz, a ratio, perdão, introduz na fé cristã a ratio filosófica. E aqui já começa a ficar claro como é que a filosofia vai se apropriar da teologia, a teologia vai se apropriar da filosofia. Como é que se dá essa possibilidade de integração de filosofia e teologia? Acontece isso a partir do século II, sobretudo no terceiro. O cristianismo começa a ser uma tradição de disseminação muito forte pelo território do Império Romano. E até hoje ninguém consegue compreender muito bem, sabe, o que motiva isso, que é muito louco isso, porque uma explicação bem comum era dizer o seguinte: na verdade, começa a se converter ao cristianismo uma massa mais pobre, alijada, né, excluída. De certa maneira, acontece isso também, né, em culturas distintas. O Império Romano, né, a Pax Romana, era uma paz estranha, porque ela lidava com uma pluralidade de culturas subjugadas ao Império, que pagavam altas quantias de impostos, e para que o império é quase que uma milícia, né? Para que o império protegesse essas culturas e liberasse um certo grau de liberdade de culto, liberdade moral, liberdade religiosa, liberdade até de legislação, por exemplo, né? A liberdade monárquica, né? Por exemplo, na Judéia você tem um rei, continua tendo um rei, mas na verdade você tem uma subjugação ao império. Então, as taxas eram altíssimas, em alguns momentos chegava a 80%, a 80% do que se produzia. Quer dizer, coisa muito louca. Como é que, de repente, ou seja, uma massa de excluídos, uma massa de explorados começa a se converter ao cristianismo? Então, tem um discurso que diz, olha, também em condições de império, isso favorece o cristianismo. O cristianismo, no fundo, tem a ver com uma pessoa que é marginalizada, que morre marginalizado, né? Morre numa cruz, um crime político para a Roma Antiga. Né? Morre entregue, delatado pelo Sinédrio, né? Os 72 notáveis ali da tradição judaica, que tinha um poder político e religioso e uma relação com o governador, que, né, o governador, o preceptor romano. Tal. Ora, o que acontece aqui? É que filósofos começam a se converter. Então, uma certa elite intelectual, aos poucos, vai se convertendo numa massa de analfabetos. Isso que é interessante. Então, tem alguma coisa estranha também. Justino era intelectual. A gente vai estudar depois Clemente de Roma, um intelectual. Sabe, Tertuliano no século III, que a gente não vai estudar, um intelectual. Essas pessoas, cara, são, sabe, tem uma nobreza educacional, pedagógica ali, são exceções ali. Essas pessoas se convertem. E todas frequentaram escolas filosóficas. Quando Santo Agostinho se converte, no século IV, Santo Agostinho era professor de retórica em Milão, sabe? Não é pouca coisa, não. Quer dizer, eram pessoas graúdas, assim, no âmbito acadêmico, sabe? Essas pessoas se convertem. Acontece, então, nesse momento que as pessoas já fazem filosofia e se convertem ao cristianismo. Então, já não é mais uma discussão. A fé pode se conjugar com a razão filosófica? Agora é um pouquinho diferente. As pessoas já exercem a razão filosófica e se convertem à fé cristã. Então, alguma coisa ali estranha está se dando. E, portanto, elas não abrem mão da razão filosófica. Como que vai se legitimar isso, que a gente ainda vai ver com Santo Agostinho, que é um dos temas da obra dele, é a relação entre fé e razão. Isso é uma das coisas técnicas na obra dele.
né, que vai atravessar toda a obra dele, e ele é um autor composto por fases que têm diferenças acentuadas. E ele vai se preocupar bastante em caracterizar a relação de fé e razão. Bastante. Então, num autor como ele, isso fica muito evidente, porque isso se torna tema. Nos outros autores, isso nem se torna tema. Isso já é exercido. Então, Justino de Roma, ele exerce. Sobraram só 3 obras dele. 2 apologias e um diálogo. A gente vai estudar a segunda apologia, primeiro que ela é menor e mais fácil da gente estudar, depois que ela contém o essencial que nos interessa. O essencial que nos interessa está lá. Então, o resto a gente não conhece. Conhece, né, a não ser uma alusão aqui, outra ali, do que ele teria escrito, mas a gente não sabe muito. O que a gente lê, a gente consegue ler desses 3 textos, é que ele não é um filósofo especulativo rebuscado. Não é um camarada que faz um tratado, por exemplo, sobre a alma, sabe? Ele não faz isso. Pelo menos não sobrou para a gente. E mesmo quando ele fala sobre questões ligadas à alma, o conceito de alma, as coisas são meio que jogadas, sabe? Ele coloca alguns atributos e mesmo assim não desenvolve. E o que ele desenvolve, dá para ver que o poder especulativo dele não é um poder tão grande. Então, é um filósofo meia boca, assim, mas que tem uma relevância muito grande. E a primeira relevância dele é que aparece nele um tipo de estratégia cristã que é chamada de apologética. Então, a gente está numa época que se chama comumente, em filosofia, em teologia, às vezes é o mesmo termo, às vezes muda um pouquinho, chama-se de patrística, que são esses primeiros padres da igreja, que vão, de certo modo, tem autores que botam até o século IX, tem autores que botam até século XI, mas são, sabe, os primeiros 7 séculos da era cristã, onde eles estão bem, né, eles estão ali construindo ali a base do que será a tradição cristã, doutrinariamente pensada, filosoficamente especulada, sabe? São esses padres os primeiros. No primeiro momento da era do que a gente chama de era cristã, você tem a era apostólica, ou seja, são os apóstolos, a geração que viveu com Jesus ou que teve contato com quem viveu com Jesus. Agora, a gente está na geração dos padres apologetas ou apologistas. E o que fazem esses padres? Eles são defensores do cristianismo diante do Império Romano. Eles são minoria sociológica, mas eles estão afirmando a plausibilidade da fé cristã em condições adversas. Então, faz parte desse momento um conjunto de temas e de estratégias argumentativas que visam, por um lado, mostrar o direito de ser do cristianismo, essa é a primeira coisa. Por outro lado, a injustiça de perseguição aos cristãos e cristãs. Em terceiro lugar, os erros de quem persegue o cristianismo. Então, o direito de ser, depois, a injustiça da perseguição e os erros de quem comete essa injustiça. E esses erros não são erros meramente jurídicos e morais e políticos. Eles são erros de pensamento. Entende? Eles são erros, no sentido eles são erros conceituais. Então, quando a gente abre as 2 apologias do Justino, ele está muito preocupado com assassinato contínuo de cristãos. Todo mundo já ouviu falar ou já leu alguma coisa sobre a chamada martiriologia cristã. O que é a martiriologia? É o estudo dos mártires dos primeiros séculos de cristianismo.
como a maior parte do tempo os cristãos são perseguidos, as formas de assassinato vão variar, né? Desde o corpo em chamas, até os leões engolindo, até enforcamento, tudo isso tem a ver com a martiriologia cristã. E na martiriologia, o que importa, como a palavra diz, mártir, que é o testemunho, martiria em grego é testemunho. O mártir é esse camarada, essa mulher, que vai afirmar a fé em meio à perseguição injusta. Essa figura é muito louca. Ela, até o ano de 313, ela é comum. A maior parte do tempo, ela é muito comum. Então, quando você pega Santa Helena, Felicidade, o próprio Justino, são figuras que são mártires. Por outro lado, cria-se uma outra figura, que é a figura do lapso. O que é um lapsus? Lapsus é uma expressão latina que, nesse período, diz respeito a pessoas da nova religião cristã que, diante da acusação do império de que elas eram cristãs, elas rejeitavam a fé. Entende? Só que, com o batismo, elas assumiam a possibilidade do martírio. Então, tinha uma infidelidade aí. Você havia assumido que, no período de preparação do batismo, que é a quaresma, que é uma quarentena, se você fosse pego, você ia se entregar pela fé. Se você rejeitasse a primeira vez, o lapso, a comunidade aceitaria você de volta mediante o pedido de perdão. Se você rejeitasse pela segunda vez, o relapso, a comunidade não aceitaria você de volta. Entende? Isso era importante. Então, você tem a figura do relapso, do lapso, né? E você tem a figura do Marte, do outro lado. Então, as duas apologias já deixam, de certa maneira, esse ambiente bem claro. Justino chega e diz assim, olha, gente, eu estou escrevendo aqui para o imperador e estou denunciando uma prática que, na cidade, cujo prefeito era um cara chamado Urbico, está havendo uma série de atos injustos contra cristãos e cristãs. E esses atos injustos eram interpretados como arbitrariedades legais. Não sei, só para vocês terem noção, não todo mundo, mas muitos membros do Senado romano, muitos, eram ligados ao estoicismo. Então, era muito comum que a atividade, tanto da legislação quanto da observação das leis, em outras palavras, tanto legislativo quanto executivo, era comum que se falasse na virtude da observância da lei. Uma coisa que a gente fala até hoje. A virtude da observância, ou seja, a não arbitrariedade dos julgamentos e das práticas. Então, o que faz Justino é mostrar exatamente que essa pegada estoica está sendo desrespeitada na prática desse prefeito. E ele começa o texto dizendo o seguinte, exceto aqueles que são os cristãos, que sabem que a maldade, ela não passa, ela não tem impunidade nesse mundo, uma vez que a vida após a morte não é juridicamente neutra e moralmente neutra, porque quem realiza a maldade necessariamente vai para o inferno, exceto esses, aqueles que julgam os cristãos julgam por arbitrariedade. Então, a primeira coisa que ele coloca é isso. É um dado bem teológico e, ao mesmo tempo, moral. Olha, a gente está num tempo
em que a maior parte das pessoas não relacionam morte com juízo. Os cristãos relacionam. E por isso, para quem segue a fé cristã, a realização de injustiça nesse mundo tem um preço muito alto. Urbico não é cristão. Está pouco se fudendo para a tradição cristã. Logo, é isso que ele está dizendo. Logo, parece ser legítima a arbitrariedade e a perseguição sem pé nem cabeça de quem é membro da nossa tradição. A segunda coisa que ele coloca, interessantíssima no início, ele diz para o imperador: vós sois da nossa mesma natureza, irmãos nossos. Por mais que, por causa da vaidade das vossas supostas dignidades, não o reconheçais nem o desejeis. Aqui está um dado, parece um detalhe, mas é extremamente essencial. A tradição cristã, não sei se vocês sabem disso, ela vai pegar um adjetivo romano, latino, e vai transformar num substantivo. E qual o adjetivo? O adjetivo é humano. Na Roma antiga, próximo ao que a Grécia fazia, mas de outra maneira, quando você falava assim, homo humanus, homem humano, você distinguia o humano do homo barbarus, do bárbaro. Romano era o humano. Entende? Não tinha essa ideia de que a gente fala assim, não, todo mundo é humano. Nós temos que humanizar. Sabe, os africanos são ou não são humanos? Como aconteceu a pergunta em relação a pessoas negras, né, na escravidão moderna. Os índios são humanos? Essa pergunta pressupõe uma substancialização da noção de humanidade. E essa noção é bem interessante, porque ela é filha do cristianismo. Até quando o cristianismo pergunta se pessoas negras são humanas, já pressupõe que ela transformou o adjetivo num substantivo, entende? Inventou a universalidade da humanidade. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a ideia de dignidade. Dignidade é uma palavra latina que também era usada para falar dessa adjetivação. Nós somos humanos, vocês não são humanos. Nós temos dignidade, vocês não têm dignidade. Então, a dignidade, ela era refém da adjetivação. O que está acontecendo aqui já é um elemento que indica o que o cristianismo vai fazer. Vai assinalar que a humanidade é a condição de todo mundo que é dotado, por exemplo, de corpo e alma racional, que são categorias gregas, né, que estão na tradição grega. Então, essa ideia de que a humanidade ela é universalizada. E a segunda coisa é que a dignidade também é universalizada. Porque qualquer um que posteriormente, depois de Tertuliano, pode ser chamado de pessoa, é simultaneamente digno e humano. Simultaneamente digno e humano. Neste mundo sensível, os anjos são dignos, não são humanos e são pessoas. Deus é digno, não é humano e é pessoa. Então, a categoria de pessoa, que vem do século posterior, século III, permite que o cristianismo transforme humanidade e dignidade em algo universal nesse plano sensível, na condição que é a nossa. E também na condição divina e angélica, sem que Deus e os anjos sejam humanos. Então, o que eu quero dizer é que aqui já está um pressuposto bem cristão. A universalidade da dignidade, a universalidade da condição humana. E aqui tem mais uma objeção.
é que a distinção da dignidade, ou seja, alguém é digno e outro não é digno, vem de um problema moral e não de um atributo ontológico. Ou seja, achar que existem pessoas dignas, seres humanos dignos, outros não dignos, isso é um problema moral. Porque a dignidade é um problema ontológico, todo mundo é. Entende? É assim que começa o texto. Mas ele vai dar mais um passo. Olha, hoje eu vou fazer uma síntese. Leiam, ele é pequenininho, gente. O texto é pequenininho. Leiam. Semana que vem eu já vou arrematar o texto, tá? Mas é bem tranquilo o texto. É fácil de ler, é gostoso de ler. Vocês vão ver assim que é uma escrita... É uma apologia mesmo, é uma defesa. É uma defesa. Vocês vão ver. Ele está ali querendo defender e legitimar a prática cristã. Ora, logo depois ele conta uma história para exemplificar a arbitrariedade romana sobre a prefeitura de Urbico. E a história é a seguinte. Tinha uma mulher que era casada com um cara e ambos, segundo diz o texto, eram dissolutos. É muito legal isso. Porque eram dissolutos, que eram cidadãos romanos e viviam numa certa licenciosidade sexual. Até que essa mulher, por causa de um tal de Ptolomeu, se converte ao cristianismo. E ela chega para o marido e fala para ele, meu bem, vamos mudar de vida, cara. Você fica fazendo viagens aí e tal, e fica transando com todo mundo. Eu também. Eu também saio com uma galera aí e tal. Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos mudar de vida. Eu mudei de vida. Eu aceitei Jesus e tal, tal. Beleza. Fala isso e nada, e nada, e nada. Até que um belo dia esse cara viaja, continua viajando e sai pegando geral. E aí ela chega para ele e fala assim, olha, eu vou pedir o divórcio. Isso é engraçado, é um parênteses legal. No direito romano, a mulher tinha a possibilidade de pedir o divórcio, tanto quanto o marido. Diferente, por exemplo, do direito judaico, onde quem lavrava a carta de divórcio era o marido. Isso aparece no Evangelho de Marcos, capítulo 10, quando Jesus fala sobre o divórcio. E ele compara a lei romana. Aqui aparece o exemplo mesmo. Ela chega e pede o divórcio. E o cara fica puto. Só que, como era um direito adquirido, ele não tem como bater de frente com ela. Só que ele chega para o juiz e fala assim, olha, meu camarada, olha só, eu quero denunciar, não a minha ex-esposa, eu quero denunciar o cara que a fez se separar de mim. Qual é o crime? O crime é que ele é cristão. Era isso. Era um crime. Mas antes disso, o Justino, ele coloca um problema filosófico. Ele diz o seguinte, que a mulher queria dissuadir o marido a viver a castidade. Castidade é um conceito cristão difícil de se traduzir, difícil mesmo. Porque castidade não é abstenção sexual. Castidade é exercício puro da sexualidade. A castidade significa literalmente pureza, literalmente. Então, pessoas casadas poderiam exercer de maneira pura a castidade. Uma vez que eles exerciam a sexualidade sem licenciosidade. Essa era a questão. Então, todo problema, diz a interpretação do Justino, é que a mulher não queria se separar dele. A mulher queria o exercício casto da sexualidade, só. E ele dá mais um passo, o Justino, e faz um comentário. Ó, dizendo o seguinte, ela queria persuadir seu marido à castidade, referindo-lhe os mesmos ensinamentos que ela recebeu e anunciando-lhe o castigo do fogo eterno. Quer dizer, tem um pouco de cagaço aí no meio, né? Preparado para os que não vivem castamente, ó, castidade. E conforme a reta razão. Aí ela coloca esse problema.
Quem não vive conforme a reta razão? Vocês estudaram aqui filosofia antiga? James, não é? Foi o James que deu aula para vocês? Deu? Sim. James e Inês. Inês, dois amigos, meu. Vem cá. Quais autores eles deram para vocês? Deram pré-socráticos? Deram quem? Fomos no pré-socrático e aí foi evoluindo, né? Lá para frente, Aristóteles, Platão, e não conseguimos evoluir mais do que isso. Não. E a Antiga 1 trabalharam com pré-socráticos e a Antiga 2 trabalharam com trabalho com Platão. Platão, legal. Vocês viram alguma coisa dos estoicos? Não, pouca coisa. Só o James que ia falar da resistência dele, mas não chegou não a falar. Então, que pena. Olha, essa é uma área que eu gosto bastante, assim, é bem legal. Mas eu poderia dizer bem assim, bem de maneira bem fácil. Os estoicos criam uma expressão que, na verdade, não vem deles. Tem a ver com Platão, sobretudo bastante Aristóteles, que é viver segundo a razão, que depois se transforma em viver segundo a reta razão. Então, existe essa expressão, ela é bem legal, porque a racionalidade, na Grécia Antiga, diferentemente do que muitas vezes a gente estuda, ela não é uma propriedade humana que consegue decifrar a propriedade das coisas, sabe? Não é uma faculdade que a gente tem que nos faz conhecer o que a realidade é, tão somente. Na verdade, a racionalidade humana ela é direcionada para o âmbito praxeológico, ou seja, as práticas. O âmbito ético, no sentido de atuação, do modo de atuação sobre si, sobre os outros, sobre o mundo. Então, tem muitos estudos muito legais, né? Pierre Hadot, por exemplo, é um grande especialista nisso, que mostra que a filosofia antiga, antes de ser um discurso, é um modo de existência. Ou seja, o viver filosófico precede o discurso filosófico. E o discurso filosófico nasce do viver filosófico e retorna ao viver filosófico. Então, quando se fala razão, muito mais do que usar retamente a razão para saber o que as coisas são, isso é uma possibilidade da razão, é existir a partir do exercício reto da razão. Então, essa expressão ela fica muito famosa com o estoicismo, seja ele grego, com Zenão, por exemplo, seja ele romano, como Sêneca, Cícero e assim por diante. Então, aqui a gente vê a presença de uma expressão estoica, só que já em contexto cristão. Ou seja, como é que se vive para que o inferno seja digno de nós? Vive-se em dissonância da reta razão. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Isso aqui que é importante. Viver de acordo com a reta razão é viver uma vida que é digna do céu. Viver em dissonância é viver a vida digna do inferno. O que queria a mulher com a castidade é a vida segundo a reta razão. Aí vocês vão me falar isso, mas isso é um tema cristão. Não. Hoje está mais que comprovado, depois das pesquisas de um francês chamado Paul Venner, que foi amigo do Foucault, um historiador francês, que foi um grande estudioso das práticas amorosas e éticas da Grécia estoica e da Roma estoica. Inclusive, tem um texto muito conhecido sobre Sêneca, um livro só sobre Sêneca. Esse autor mostrou, no século XX, que o cristianismo ele não inventou a austeridade sexual, como a gente imagina. Como é que a gente imagina o cristianismo? Que é um lugar comum. A gente diz assim, cristianismo, os gregos e romanos, viviam uma liberdade sexual. Até esse texto mostra, né? O marido está lá, vai viajar, trepa com todo mundo, a esposa trepa com todo mundo, né? Licenciosidade sexual. Isso poderia ser praticado, isso não é questão. A questão é que a austeridade moral sexual ela não é cristã.
ela é estoica. Os estoicos diziam que o exercício mais pleno da razão e a contenção mais plena das paixões corporais se refletiam numa sexualidade extremamente rígida. Casamento, monogamia, sexo, finalidade procriativa, minimização de prazer. Tudo isso fazia parte da ética estoica. Entende? Mas não fazia por causa do inferno, nem por causa do céu, mas por causa da liberdade do agente. Então, o código sexual, de austeridade sexual, ele é estoico. O modo como será exercido no cristianismo se difere, mas o código é estoico. Você não encontra isso na Bíblia. Você não encontra na Bíblia. Vocês devem se casar, monogamia na Bíblia? 500.000 exemplos sobre poligamia. Monogamia, como assim? Finalidade procriativa, minimização de prazer no ato sexual. Onde é que está isso? Entende? O interessante é como que Justino já deixa dar um sinal ali. Ele diz que viver segundo a reta razão. Qual é mesmo o nome dele? É Paul Vene, Mateus. Veine, com V-E-Y-O. Paul. Aqui, ó. Paul Vene. Está aqui. Pode procurar aí, tem muita coisa dele traduzida. Ele é um cara muito bom. Muito, muito, muito bom. Ele escreveu, inclusive, sobre o Foucault, porque eles eram amigos. Trabalharam juntos no Collège de France. Ora, qual é a questão aqui? A questão é que ele conecta, obviamente, a austeridade sexual, o viver segundo a reta razão e o inferno como questões cristãs. E aí diz o seguinte, que esse camarada foi perseguir o tal de Ptolomeu. E um centurião prendeu Ptolomeu, mas também era cristão. Foi denunciado como criminoso, morreu. E aí um senador se opôs. Acho que é Lúcio o nome dele. E aí Urbico falou assim, olha, você está se opondo a matar cristão? Só falta dizer que você também é cristão. Ele fala assim, sim, eu sou. E morreu. Entendeu? Cada um que se dizia cristão era assassinado. Espera aí, só um instantinho. Então, gente, qual é a questão aqui? A questão é a seguinte. Ele denuncia isso e logo depois ele pega um problema. E o problema diz o seguinte, a tradição jurídica romana percebe que essas pessoas que morrem de maneira arbitrária, de maneira injusta, elas morrem como mártires se alegrando na morte. E que rapidamente os romanos transformam isso em suicídio. Entende? E diz o seguinte, olha, cara, mais um motivo. Esses camaradas estão morrendo felizes. Logo, são suicidas. Tem alguma coisa de errado aí. Então, peraí. Será que esses camaradas não podem ser eliminados mesmo? Esses caras não querem viver? Entende? Então, é bem interessante, porque isso a gente está no século II e acontece de o texto do Justino mostrar para a gente
que a martiriologia ela foi inicialmente interpretada como suicídio. Então, ele para no momento, é bem pequeno, mas é um parágrafo só bem interessante, para dizer, olha, gente, eu vou mostrar um pressuposto teológico. A gente aprende pela nossa fé que Deus criou o gênero humano. E ele se compraz com quem realiza boas obras, ou seja, vive segundo a razão. E ele julga quem realiza obras más. Se a gente se matasse, a gente estaria realizando uma obra má. Mas se a gente negasse a fé nesse Deus que nos faz viver segundo a reta razão, a gente também estaria realizando uma obra má. Então, por que afirmar a fé? Por que afirmar a fé quando se é pego? E por que morrer alegremente? E ele diz uma coisa: eles não querem morrer alegremente porque gostam da morte e não gostam da vida. Eles querem morrer alegremente porque gostam da fé e rejeitam a injustiça. Então, morrer contra a injustiça, afirmando a fé, é um ato de alegria. Sabendo que Deus, que nos julgam mediante uma vida de acordo ou não com a reta razão, esse Deus jamais colocará os injustos num lugar ruim. E se o cristão não cometeu nenhuma injustiça, ele tem que morrer com alegria. Então, entra aqui um problema muito interessante, que é um problema clássico da chamada, que o Foucault tratou como parresia. Já ouviram falar essa expressão? Parresia. Parresia é um dizer franco. É um dizer na cara. E a parresia é um tipo... O Foucault estudou bem, mas outras pessoas também. Parresia é um tipo de discurso que, ao dizer a verdade, coloca a sua vida em risco. Então, por exemplo, era um discurso que implicava quem dizia, quem o fomentava. Implicava a sua existência. É isso que é uma parresia. Implicava porque colocava em perigo. Então, Foucault ele analisa diversos discursos, discursos dos profetas, discursos dos mestres, porque, sobretudo, o mestre na filosofia, que tem esse discurso franco com o discípulo. É engraçado, esse discurso aqui é uma espécie de parresia. Porque o que está fazendo o Justino? Ele está dizendo assim, olha, por que o cristão, quando é pego, muitas vezes fala na cara, eu sou sim. Eu sou sim. E por que é uma virtude falar na cara sobre a sua fé, sabendo que você pode ser morto por causa dela? Que dizer é esse? Que está ali no século II e vai até o século IV, que é o dizer dos mártires. Ou seja, esse dizer é um amor à morte, um ódio à vida? Ou é um amor à fé e à justiça? E, portanto, a relativização da vida, caso ela seja vivida injustamente. Que dizer é esse? Entenderam? Cara, é muito interessante esse fenômeno histórico. Edward Gibbons, ele é um autor que analisa o cristianismo dos primeiros séculos, um historiador. Ele diz uma coisa bem interessante, assim. Ele mostra como que o cristianismo se prolifera, entrando, não é uma coisa de fora, ele entra em todos os lugares do império, inclusive, cara, inclusive no poder, nas esferas de poder. Ele vai entrando, ele vai se proliferando. E ele bota isso: quanto mais se mata e mais as pessoas se deparam com a altivez de quem morre, tem uma altivez ali.
Tipo, fala na cara mesmo, sou cristão, você vai morrer. Tá bom. Morre. Quanto mais morre, mais o cristianismo prolifera. Não é mata-se e silencia-se. Não é. O silêncio não vem acompanhado do assassinato, pelo contrário. Matou, falou, matou, falou, matou, falou. Isso prolifera, 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 prolifera. O mecanismo de repressão, ele funciona de modo contrário. Reprimiu, dissemina. Entende? E aqui ele dá uma razão importante. A razão é, a gente não gosta de suicídio, não. A gente gosta da justiça. Entende? E ser injusto, e ser conivente com a injustiça, não faz sentido para quem vive segundo a reta razão. Pegaram? Cabral, Oi, meu amigo. vê se você pode dar uma... Eu fiquei confuso, acho que alguns amigos também devem ter ficado. A gente teve contato com parricida, lá no Sofista. E ali a gente ficou com a noção que estava matando a nossa ideia, né? O pai da nossa ideia. Aí parricia agora me deu uma... Não. Parrecia é dizer franco. Parricídio é matar o pai. É outra coisa. Por exemplo, dizer franco é o seguinte. Você chega para um amigo, conta uma história, e aí você pergunta assim, e aí, o que você acha? Ele fala na tua cara. Achei que você fez merda, meu amigo. A relação de amizade, ela tem um espaço que permite a franqueza do discurso, sabe? Cara, acho que você fez merda. Acho que isso não foi bom para você, não. Acho que você foi injusto. Isso é parresia. Ou, muitas vezes, eu não sou uma pessoa assim, mas muitos orientadores e tal, né, eu gosto de dizer de maneira... Eu não gosto de fingir, mas eu não gosto de falar de maneira dura com o aluno. Acho que isso não ajuda quase ninguém. Às vezes isso deixa a pessoa mais amuada e tal. Mas muitos orientadores chegam e falam assim, olha, teu texto está uma merda. Teu texto está uma merda. Gente, isso é um dizer franco, cara. E ele, de certa maneira, ele é duro, e a pessoa que diz, ela de alguma forma está se expondo, ela está se colocando assim numa situação que é uma situação que não é neutra, não é eticamente neutra, não é politicamente neutra. Isso é parresia. Entendeu? É outra coisa. Podem procurar aí na internet o que é parresia. Não é parricídio. É outra coisa. Beleza. Legal? Para completar hoje, gente, já que vocês vão ler semana que vem, ele termina aqui a parte dos demônios. É muito interessante. Professor, Oi, fala, minha amiga. Fala, antes que o senhor entre na sua próxima colocação, talvez o que chamava atenção e fazia com que se disseminasse tanto não seria o ato de coragem, porque quando os cristãos estavam ali à beira da morte, eles estavam ali ainda cantando hosanas e passando corajosamente por aquela brutalidade. E tenho talvez assim uma impressão desse momento de que o que chamava ali era a honra, a coragem de lutar verdadeiramente pela sua fé. Talvez tenha sido isso que tenha alarmado e cativado tantos outros a se converterem. Talvez não seria isso também? também, Camila. Olha, por isso que estudar esse período é difícil, porque a gente não tem nenhuma resposta unilateral. É uma composição, sabe? É um ato de coragem, sabe? Mas, por exemplo, é um ato de coragem. Gladiadores também eram corajosos. E ser gladiador não se proliferava como ser cristão, sabe? Então, tem um mistério aí. Por isso que muita gente diz, né, a leitura cristã tradicional é que essas mortes eram usadas por Deus para a proliferação do reino, né? Essa é uma visão bem daquela época, né? Quanto mais se mata, mais a fé prolifera, porque é por meio dessas novas cruzes que Deus atua no mundo e tal.
A gente não está aqui para dar interpretações teológicas desses eventos, mas tudo isso compõe o evento. É o ato de coragem, né? É a fidelidade ao batismo, que era um problema seríssimo na época. Ser batizado na época era um ato de insurreição, sabe? Você podia ser delatada, você podia morrer. Então, ninguém se batizava achando que seria um ato de batismo. Seria esses atos que a gente faz com criança no meio católico ou no meio evangélico mesmo. Muitas pessoas se batizam já mais tarde, né? Vai lá, se batiza, fazem festa, aplauso. Não, as pessoas eram batizadas escondidas. Porque aquilo era um ato, aquilo era um crime. Então, é muito louco esse período. Sempre que eu leio essas coisas, eu fico, cara, coisa doida, né? Como é que pode isso? Né? Tem um elemento ali de desconhecimento mesmo, tem uma nebulosidade. Né? Fica a questão. Cara, porque as conversões elas eram multiétnicas. Não eram só pessoas de tradição judaica. Cara, pessoas de diversos lugares, cara, começam a aderir a uma prática de vida que é ligada a um judeu marginalizado, sabe? Um judeu que não era nada naquela época. Isso que é muito louco. Não era nada, nada, nada. Era um lixo da época, assim, uma excrescência. Sabe? Por causa de um cara que, dentro da sua tradição, foi tratado como uma merda. Jesus foi tratado como uma merda. Jesus não era nada dentro da sua tradição. Ele não era sacerdote no sentido do templo de Jerusalém. Ele falava nas sinagogas que eram capelinhas, gente. Ele era um pregador de rua. É que a gente já tem a visão grandiloquente, sabe? Da vitória cristã. A gente tem esse imaginário. Ele não era nada. Tem um livro famoso, John Dominic Crossan, Jesus, um judeu marginal. Leiam lá. Vocês veem lá o que é esse judeu marginal. Marginal no seu tempo, marginal na sua tradição, marginal na sua religiosidade, marginal político, marginal. Estava sempre à margem ali. Como é que esse cara se tornou inspirador disso? Cara, você tem um império que dominou quase um milênio. Um milênio. Uma série de culturas heterogêneas, cara, e sabe, um território enorme. Como é que, de repente, cara, dentro disso surge essa multiplicidade assim, de adesões, conversões, né? É legal, assim, eu gosto de estudar isso, né? É uma coisa meio enigmática, assim. Mas tem a ver, Camila, coragem, fidelidade, sei lá, o modo de vida cristão é um modo de vida que atraiu, sei lá. A própria Né? questão da injustiça, né? Da justiça e injustiça, como o senhor falou. E como é que conseguiu chegar até mesmo nas famílias dos grandes senadores, dos orgulhosos, né? Daqueles que estavam ali à frente de representar o Império Romano, e até esses conseguiu chegar. Porque muitos deles também foram martirizados. Porque quando eram descobertos, foram martirizados também. Obrigada, professor. Nada, amiga. É o que diz aqui com o Lúcio, né? É um camarada lá do que seria no regime monárquico seria da alta corte, né? É um camarada que morre, né? O quarto século, Mateus. São 400 anos depois, né? Com o Edito de Milão e depois com Teodósio, né? Com que se torna primeiro que deixa de ser perseguido. Essa é a primeira coisa. E depois se torna religião oficial, só no final do século IV. Mas vamos lá. Para completar, aparece uma parte aqui, a famosa demonologia cristã. O que é uma demonologia cristã? É um pensamento que apela para a noção de demônio como princípio de inteligibilidade de muitos fenômenos. Então, ele vai colocar aqui uma série de problemas. O primeiro problema é como que os iníquos, os injustos têm poder. Como que Deus permite que pessoas injustas exerçam poder? Ainda que essas pessoas possam ser castigadas no futuro. Como? Depois, como que o ser humano se torna... Como é que ele foi seduzido pelo mal? Por que a injustiça seduz o ser humano? Então, ele coloca o problema do demônio.
O que é o demônio, né, para ele aqui? Então, ele pega uma série de compreensões mitológicas do seu tempo e, de alguma maneira, ele coloca isso como um problema filosófico sério. Ele vai dizer que demônio, ele nasce de uma... Ele aparece, perdão, nasce não, ele aparece num tipo de vida que é uma vida segundo a reta razão. É uma vida que não é segundo a reta razão. É uma vida segundo as paixões. Isso é uma expressão também que está em Aristóteles, mas sobretudo nos estoicos. Uma vida segundo as paixões é uma vida segundo a corporeidade. Vale lembrar que as paixões eram um problema corporal. O ser humano que ele vive segundo as paixões desenfreadas é um ser humano que vive segundo uma corporeidade que não tem uma medida racional assegurada. Então, o que ele vai dizer é que das paixões desenfreadas nascem uma série de ideias, portanto, nascem um conjunto de pensamentos e de práticas que mostra que o demoníaco é sagrado, o demoníaco é divino. Divino é o demoníaco. Em outras palavras, diviniza-se o mal, e o mal é demoníaco. Então, o que ele tenta mostrar é que o corpo produz conhecimento, as paixões produzem conhecimento. E se o corpo, as paixões, não estiverem sendo atuadas no interior da reta razão, os conhecimentos do corpo e das paixões produzem a inversão da reta razão. Em outras palavras, o que a reta razão considera como mal, o corpo sem a reta razão considera como bem. E é assim que atuam os demônios. Os demônios atuam nessa perversidade antropológica. O corpo, como sede do conhecimento, engana a razão, engana os nossos modos de ser, de tal modo que o que é bom vira mal, o que é mal vira bom. Entende? Portanto, agora vem o problema. Agora vem o problema que eu vou terminar com isso. Nas culturas pagãs, as divindades pagãs são resultados dessa enganação. São disfarces divinos da maldade demoníaca. E, portanto, quem se apega a divindades pagãs não pode viver segundo a reta razão. Pegaram? Pegaram? Entenderam? Porra, isso é bem arquitetado, né? Tá cheio de detalhes aqui, né? Não é um discurso tão simples assim, né? Mas interessa a ele mostrar como que os demônios funcionam na vida humana e como que a vida humana se seduz pelos demônios. A vida humana só pode se seduzir pelo demoníaco porque é possível para os seres humanos viverem em dissonância com a reta razão. Viverem segundo a força das paixões sem a medida da reta razão. Legal? Vou citar um caso para vocês, bem fácil de pegar. Está mudo, professor. Se vocês lerem na Ética Nicômaco de Aristóteles, como que Aristóteles tematiza a virtude, que os estoicos também vão pegar bastante coisa dele e tal, ou o próprio Platão, vocês vão ver lá que a palavra areté, a palavra virtude, que significa literalmente excelência, ela vai ser caracterizada como um meio termo entre dois extremos. Esse meio termo ele não é matemático, diz Aristóteles. Porque matemático seria, por exemplo, qual o meio termo entre 1 e 5? 3, número 3.
O meio termo da virtude, ele nunca está no meio, ele está acima. Então, a virtude, enquanto meio termo, ela é superior aos extremos. Por exemplo, a coragem é o meio termo entre covardia e temeridade. Entende? Então, a coragem ela está acima da covardia e acima da temeridade. Ela não está no meio matemático. Entenderam? Não é uma relação de proporcionalidade matemática. E o que o Aristóteles vai dizer lá é que uma das virtudes, um tipo de virtude, chama-se virtude ética, é aquela cujo meio termo ele se refere às paixões. Acabei de citar uma, a virtude da coragem. As paixões é que ganham o seu meio termo. E esse meio termo ele é dado pelo logos, pela razão prática. Entende? A razão prática é que dá esse meio termo. Então, por exemplo, a fúria. Fúria era uma divindade grega, mas que, no âmbito da ética grega, ela se torna um problema. Uma pessoa furiosa, sabe? Ela se torna refém de uma raiva que não a permite, por exemplo, atuar com indignação, porém com uma medida racional, que seja uma medida que pondere o uso da raiva. Uma pessoa furiosa, ela é aniquiladora. E não há virtude nisso. Entende? Então, o que o Justino está dizendo? Ele está dizendo uma coisa bem óbvia. A paixão é uma questão corporal. Se a medida da nossa vida não é dada pela razão, mas pelas paixões, a gente vai considerar medida o que é desmedida. E isso é demoníaco. E a gente vai se seduzir com a injustiça, acreditando na justiça. Isso é o demoníaco. Entenderam? Então, galera, para a semana que vem, leiam a segunda apologia. Tá bom? Foi uma introdução hoje. Tá indo legal? Tá todo mundo indo bem? Tá joia, muito bom. Tá? Obrigado, professor. Tá ótimo, professor. Tá tudo ótimo. Então, olha, um beijo e bom final de semana para todo mundo, tá? Beijo, Senhor professor. também. Até Obrigada, semana que professor. vem. Bom final de semana a todos. Vocês também.